Boa noite a todos. Boa noite. Que todos sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Que a espiritualidade possa notar o desejo, o pensamento que cada um de nós trazemos em nossos corações. Que possamos ter uma semana abençoada, uma semana com muita saúde, com muita fé, com muita esperança, para que possamos vencer os nossos desígnios aqui na Terra, né? A missão que Deus nos permitiu e que nos confiou, e que assim seja. O que a leitura de hoje ela nos traz de ensinamento? Que a vingança, elas são o quê? Palavras ou atitudes que dificilmente a gente recebe, né, como pancadas, como os atos, como aquela dor que nos são causadas. Então, a vingança, ela só traz dor. E como o Evangelho nos traz, que vingar-se é tão contrário ao ensinamento de Jesus, né? Que o que Jesus ele nos recomenda? Perdoar aos vossos inimigos. Por que perdoar aos nossos inimigos? Para que possamos, dessa forma, seguir de uma forma mais leve, de uma forma mais calma, de uma forma mais tranquila, de deixar o nosso coração repousar. Porque a vingança, o ódio, o rancor, a mágoa, como eu sempre digo, né? A má água, ela faz mal tão somente a nós que sentimos, que trazemos esses sentimentos em nossos corações. Porque a água parada, ali ela vai criando lodo, vai criando sujidades, vai criando insetos. Então vai ficando uma água turva, uma água lodosa. E uma água lodosa, ela é imprópria para o consumo. Então, assim como uma água, né, a má água, ela é imprópria para o consumo, assim o ódio, o rancor, a vingança, ele é impróprio à nossa evolução, à nossa caminhada, ao que nos propusemos a vir aqui e a cumprir. Porque quando pedimos ao Pai para que pudéssemos retornar, né, a esse planeta, o que nos propomos a Ele? Vir, progredir, reparar os nossos erros e tentarmos seguir de maneira que fôssemos o quê? Benevolentes, que fôssemos bons, caridosos, fôssemos irmãos uns aos outros. Não viemos aqui para cultivar o ódio, o rancor, essa vingança. Então, por isso que mantermos esse sentimento em nós não é bom, não é algo que Deus, que Jesus quer de nós aqui. Então, por isso a recomendação do nosso mestre, perdoar aos vossos inimigos. E quando não acatamos a esse precedente de Jesus? Então, aquele que se nega a perdoar, não somente não é um bom espírita, como não é um bom cristão. Porque se estamos aqui para seguirmos os desígnios de Deus, os desígnios de Jesus, é isso, é amar uns aos outros, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizéssemos. E quando a gente pensa, o que gostaríamos que nos fizéssemos? Geralmente o quê? São atitudes boas, atitudes de compaixão, atitudes de empatia, atitudes de amor. E não atitudes de mesquinharia, de calúnia, de difamação. Isso a gente não quer para nós. Então, por que quereríamos que façamos aos outros tantas coisas ruins que não nos sentiríamos bem, não agradaria ao nosso coração? Então, por que fazer ao outro isso tudo? Então, quem se nega a perdoar,
não é um bom cristão. E como podemos fazer as nossas orações dos dias? O Pai Nosso, né? Perdoar as nossas dívidas, né? Para que possamos, né? Ser perdoados. Então, como vamos pedir perdão a Deus? Pedir perdão a Jesus se não somos capazes, não é nem de perdoar, de desculpar. Porque o perdão, ele vem de Deus. Ele vem de Jesus e não de nós. Nós aqui simplesmente desculpamos as ofensas, aqueles atos que alguém nos lançou, seja uma atitude, seja uma ação, seja uma palavra que veio numa má hora e que nos causou uma dor, que nos causou uma angústia. Então a nós é somente desculpar, porque o perdão, ele vai vir de Deus. Então, se pedimos tanto perdão a Deus as nossas dívidas, tenhamos que, no mínimo, sermos capazes de desculpar os nossos irmãos. Por quê? Somos todos imperfeitos. Estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos, para progredirmos. E como que a gente aprende? Errando. Às vezes a gente erra uma vez e aprende. Às vezes não. Às vezes é necessário errar uma, duas, três. Cada um ao seu tempo. Cada um tem um tempo de evolução. E não há nada de errado com isso. Não devemos nos comparar aos outros. Cada um tem a sua maneira. Desde que esse seja o quê? Uma meta de progresso. Desde que tenhamos isso em nosso coração, de estarmos a passos lentos, mas de nunca parar, de sempre querer nos melhorar, de querer ser pessoas melhores, melhores para Deus, melhores para Jesus, melhores para nós. Quem que quer vir aqui e ficar estagnado? Ficar com esse sentimento pesado, com uma energia carregada, com uma vibração mais escura? Porque pessoas carregadas de energia negativa, geralmente são pessoas que ficam mais o que? Um canto. Às vezes não tem tantos amigos, tantos conhecidos, porque essa energia, essa vibração mais escura, isso afasta. Então, pessoas iluminadas, quando eu digo pessoas iluminadas, são aquelas que trazem o quê? O amor de Deus em seus corações. Isso torna a energia de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, mais transparente, mais cristalina, uma energia boa, uma vibração. Então essa corrente de amor, ela torna o nosso espírito leve, nos torna pessoas mais agradáveis, pessoas as quais todos desejam ter por perto. Por quê? Porque temos a benevolência para oferecer. E quer coisa mais importante do que a benevolência, do que o amor, do que a boa vibração a oferecer ao próximo? Não há nada que pague isso. Porque quando trazemos em nossos corações o amor de Deus, o amor de Jesus em nossas vidas, isso é tão importante, é tão bom. Isso torna a nossa vida, a nossa caminhada tão mais leve. E tendo isso em nossos corações, não há espaço para rancor, para revidar qualquer ofensa, para revidar qualquer calúnia. Não temos tempo para vingança, para nos dispormos de tantas pequenices que só nos atrasa, somente. Então, quando nos despimos de todos esses sentimentos pesados,
todos esses sentimentos carregados, vamos deixando o nosso fardo mais leve. A nossa cruz, ela fica mais leve. Porque é o que eu sempre digo, com amor, com fé e com paciência, vencemos tudo, exatamente tudo. Quem tem Deus e tem Jesus no coração é um ser humano feliz, porque aprendeu o mais importante dessa vida. E quando ele se dispõe em o que levar essas palavras, essas atitudes e essas ações aos seus próximos, entendeu o significado da vida. Porque estamos aqui para isso, para sermos irmãos uns dos outros, para sermos família, para sermos elo. E não para competir um ao outro, para revidar, para acharmos que temos o direito de cobrar aquilo que somente cabe a Deus. Então, se alguma palavra, se alguma ofensa nos foi lançada, cabe-nos o quê? Orar. Orar e confiar que a Deus tudo vê, tudo sabe. E a Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo, sabe a verdade que cada um de nós trazemos. Então não é necessário ficar explicando, porque isso não é verdade, isso não é dessa forma, você me caluniou e não é bem assim, não. Confia, ora, recolhe no seu íntimo, no seu quarto, seja em qualquer lugar em que o seu coração se sinta alegre, se sinta calmo, para conversar com Deus, para conversar com Jesus, para conversar com a espiritualidade, com seu mentor espiritual, porque a nossa voz da consciência, a voz que trazemos em nossos corações, ela nos ilumina, ela nos fortalece e ela enche o nosso espírito de alegria. E quem presta atenção aos conselhos íntimos dificilmente erra, dificilmente se engana, dificilmente será abatido, principalmente aquele que confia em Jesus. Então, confia, ora, espera, que o tempo tudo é revelado. Toda a verdade, ela é entregue. Não há verdade que fique muito tempo guardada ou mentira que não seja revelada. Então, se formos caluniados, se formos difamados, façamos o que Jesus nos recomendou, dar a outra face. O que é dar a outra face? Confiar, orar, não revidar, porque isso vai atrasar o nosso progresso, vai atrasar o nosso espírito e a nossa evolução. Então temos tantas outras coisas mais importantes a fazermos aqui do que ficar a cobrar o que o outro nos fez. O que o outro nos fez cabe a ele, cabe somente a ele. E por isso é que existe a lei de causa e efeito, de ação e reação. E se queremos saldar as dívidas, os erros, as falhas que cometemos em outras vidas, qual é a melhor maneira? Orar. Orar, pedir a Deus, pedir a Jesus paciência, fé, resignação, resiliência, para que possamos vencer. Mas a gente até essa responsabilidade de errar. Sim, e qual que é o importante de errar? Corrigir o nosso erro, não permanecer nesse erro. Porque errar é humano, permanecer não. Permanecer é teimosia, é atrasar o nosso progresso, é retardar a nossa evolução. E a vida aqui ela é tão curta, tão passageira.
e só daremos conta de tão passageira quando retornarmos à casa do nosso Pai. Então temos muito a fazer aqui. É evoluir, progredir espiritualmente, sermos amor, sermos caridade, sermos ações que vai o quê? Desencadear outras ações boas. E não para cobrar nada. Não somos juízes, não somos Deus, não somos Jesus. Por que cobrar então? Então cabe a nós essa confiança, essa espera. Esperar em Jesus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Não é o mesmo. Às vezes queremos cobrar tal ação e não sabemos também o porquê daquilo. Não sabemos qual foi a lei de causa e efeito. E se outrora fizemos mal, se prejudicamos, se fomos a quem difamamos ao outro, a quem caluniamos e estamos a receber agora. Então, o que Jesus nos recomenda é isso, dar a outra face, desculpar. Não é fácil, nada nessa vida é fácil. Só que se dispusermos de atitude, de ação, de comprometimento, com certeza vai ficar mais fácil. Se colocarmos Deus à frente, Jesus à frente, tudo venceremos. Essas provas serão somente fases, provas, períodos. Nada dura para sempre, nem o bem e nem o mal. Então temos esses períodos para vencermos, para testar a nossa fé, a nossa capacidade de aceitação, de como lidarmos não somente com atitudes felizes, mas com atitudes que nos transformam, nos mudam, nos levam a um outro sentimento. Então cabe a nós trabalhar isso, de elevar o nosso pensamento, de elevar as nossas orações, de pedir ao Pai para que possamos vencer essas inclinações. Todos trazemos em nossos corações sentimentos de amor, sentimentos de bondade. Somos bons. Eu falo que a maldade é simplesmente a ausência do bem. É onde a luz ainda não chegou, o amor ainda não conseguiu se fazer presente. Ninguém é mau. Somente não conhece o amor. Somente não conhece o que boas atitudes fazem. Porque quando você pratica uma boa ação, aquela sensação de felicidade, ela preenche o nosso coração. Ela ilumina a nossa vida. E a partir do momento que você faz algo bom, você quer fazer novamente. E assim sucessivamente. Por isso que eu falo que o amor é essa vibração que contamina. É essa vibração que gira. É essa onda de boas vibrações, de luzes boas, de luzes cristalinas, que faz com que as pessoas queiram estar conosco, queiram estar presente, queiram estar constantemente em nossa companhia. Porque quem não quer ficar perto de uma pessoa alegre, de uma pessoa que tem pensamentos positivos, que por maior dificuldade sejam os percalços da vida, mas sempre vê algo bom, que sempre vê a luz no fim do túnel. E não somente vê aquele período que às vezes nos falta a luz, aquele período chuvoso, aquele período conturbado. Então é sempre olharmos adiante e caminhar e orar, porque depois da tempestade sempre vai vir um raio de sol, sempre vai ter o arco-íris. Então coisas boas nos esperam, mas para que essas coisas boas que estão à frente, nos aguardando, precisamos seguir.
Então, ir deixando todos esses sentimentos negativos, sentimentos maus, sentimentos ainda mesquinhos, sentimentos que trazemos em nossos corações contra os nossos irmãos, porque somos todos irmãos. Viemos de uma única casa, somos filhos de um mesmo Pai. Então, é deixando esse sentimento de lado que conseguiríamos alcançar essa felicidade que todos nós buscamos. E a felicidade, ela está em pequenas atitudes, está em pequenos atos, em pequenas ações, em pequenas coisas. É você acordar todo dia e poder observar com os seus olhos o nascer do sol, o dia, o céu azul, poder observar as flores, observar as pessoas que não são caras aos nossos corações. É você abrir os olhos e enxergar seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Qualquer pessoa que lhe agrade o coração. Isso é felicidade. Felicidade de você ter um lar, de você ter uma casa, de você ter um trabalho, ter o pão de cada dia para ofertar à mesa de todos aqueles que participam daquela residência. Isso é felicidade. É quando temos saúde, quando temos Deus em nossos corações. E não somente quando temos algo material. Felicidade é quando o nosso coração está em paz, quando a nossa consciência está tranquila e quando nele não há esse sentimento de vaidade ou de egoísmo, que é o que vai desencadear essas ações de querer cobrar uma dívida, de querer cobrar algo que nos foi feito. Não, esqueçamos tudo isso, deixamos isso de lado, deixamos todas essas ofensas, todas essas angústias e vamos dar importância aos nossos irmãos, à nossa vida, à nossa evolução aqui, de progredir, de querer ser melhor, de quando retornarmos à nossa casa, retornarmos ao nosso Pai, tenhamos um coração leve, uma consciência tranquila, para oferecer e quando Ele nos perguntar o que você fez de bom, possamos falar: não odiei, não guardei rancor, deixei a vingança de lado e busquei a minha evolução, a minha melhora, a evolução daqueles que amam. Procurei ser útil aos meus irmãos, procurei praticar a caridade, mas a caridade de coração, aquela caridade onde a uma mão dá e a outra não tem necessidade de saber, aquela caridade de tempo, de ser ombro, de ser abraço, de ser palavra, de ser aconchego. Isso é que é importante. Então é valorizar os pequenos atos de amor e deixar esses sentimentos carregados, sentimentos negativos de lado. Isso é o que Jesus nos recomenda todos os dias. Esse sentimento de benevolência. A vingança, é que nem eu falo, né? Ela só vai manifestar também em nosso coração a partir do momento em que não estivermos em constante vigia, em que algum momento da nossa fé ela falhar. Dessa forma ela irá se manifestar, porque um coração, uma mente que esteja sempre vigiando e orando, aquele ato vai até nos ferir, vai até nos magoar, vai até nos deixar chateados, mas logo já nem lembraremos. E se por acaso esses sentimentos eles continuarem a permanecer por muito tempo, aí sim, cabe a nós um sinal de alerta. Por quê?
Por que ainda trago isso em meu coração? Por que isso ainda me incomoda? Por que isso ainda me fere? Aí cabe a nossa conversa íntima com Deus, a nossa conversa íntima com Jesus, para que possa aliviar esse sentimento do nosso coração, para que possa trazer a tranquilidade à nossa mente. Então, se esses sentimentos permanecer por muito tempo, que possamos ser capazes de ligar esse alerta e de entrar em oração, em conversa íntima, para que esse sentimento ele seja levado, para que esse sentimento não faça parte das nossas vidas. Não viemos aqui para disseminar nem ódio, nem rancor, nem vingança. Viemos aqui para distribuirmos o afeto, o amor, a benevolência, para sermos união. União a que Jesus deixou um amor universal. E somente esse amor universal é capaz de nos transformar. Somente o amor salva. O amor é que faz parte das nossas vidas. Então, que possamos trazer esse amor em nossos corações. Que isso possa cada dia crescer, florescer e dar frutos, para que Jesus possa se orgulhar de nós e para que possamos ser orgulho de nós mesmos, olharmos para dentro de nós e falar assim: eu estou conseguindo aos poucos ir deixando todos esses sentimentos de lado. E que assim seja, que essas palavras elas possam fazer morada nos nossos corações, para que possamos tirar um proveito de tudo isso e para que Jesus possa agir em nossa vida, em nosso coração, aumentando em nós a fé, o amor, a capacidade de desculpar as ofensas que nos é lançada, que possamos seguir em paz, leves,